Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo de hoje. Nesta quarta-feira, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 5º, quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. Nós vamos continuar do parágrafo que começa com a frase: ao que parece, segundo a descrição da santa. Então, nós vamos dar continuidade ao assunto a partir desse parágrafo. E quem vai hoje ser o facilitador da tarde do nosso estudo é o nosso querido amigo Mário Fontenelle, diretamente de Toyohashi. Falei certo, Mário? É isso Toyohashi? mesmo, querido. É, Isso, Toyohashi. Toyohashi, isso, no Japão. Ele vai dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Então, Mário, é com você. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde aqui, né, para os nossos amigos. Lembrando que estou com um facilitador, mas o estudo é coletivo aqui, eu conto também com a participação de vocês. Bem, a gente está no capítulo 5º, né, como a Terezinha já mencionou, quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. Então, aqui nos capítulos anteriores, a gente já viu, né, bastante coisa. A gente já falou sobre o futuro e o nada, o medo da morte, o céu, o inferno, e agora a gente está entrando nesse quadro comparativo que Kardec vai colocar, né, o inferno pagão e o inferno cristão. Nós já vimos nos estudos passados o inferno pagão e nós estamos no inferno cristão. Só para relembrar, Kardec vai estar trazendo aqui, como ele coloca aqui, né? A opinião, isso eu vou voltar um pouquinho lá no começo, tá? Na página 96, Inferno Cristão, só para a gente fazer uma introdução aqui no nosso estudo. Ele vai falar assim: a opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas citações a seguir. E aí ele começa a fazer todas as descrições. E esta descrição, que vai seguir, colhida dos autores sagrados e da vida dos santos, pode ser tanto mais considerada como a expressão ortodoxa da fé nessa matéria, quanto é a todo instante repetida, com pouca variação, seja nos sermões dos púlpitos protestantes, seja nas pregações dos padres católicos. Ele está falando aqui que, na verdade, essa visão não muda muita coisa, né, entre uma visão, né, seja protestante, seja católica, né, mas não varia muito. E essa visão é baseada, como ele coloca aqui, né, nos autores sagrados e na vida dos santos. Lembrando que quando a gente vai iniciar aqui o estudo de hoje, ele está falando justamente de Santa Teresa, né? Ele vai falar aqui, eu vou pegar um parágrafo mais acima. Assim falam com toda segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam, aliás, que haja no inferno outros suplícios corporais. Apenas alegam que, para tratar do assunto, não têm um conhecimento ao menos tão suficiente e certo quanto o que lhe foi transmitido acerca do terrível suplício do fogo e do repugnante suplício dos vermes. Daqui são coisas que a gente viu no estudo passado, né? Mas existem teólogos mais ousados ou informados que fazem descrições mais detalhadas, mais variadas e mais completas do inferno. Ademais, ainda que não se saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Aí aqui ele vai falar um pouquinho, né? Já vamos entrar aqui na história da Santa Teresa. Não que tenham estes últimos aí, os santos, né? Estado com a lira na mão, como Orfeu, ou empunhando a espada, tal qual Ulisses. Eles foram para lá transportados em espírito. Santa Teresa é um desses casos.
Então, agora ele vai começar a descrever a história da santa, né? Eu fiquei em dúvida se eu fazia o comentário doutrinário, né, a respeito dessa visão de Santa Teresa agora nesse momento ou no final, mas a gente pode deixar inclusive para o final, caso a gente consiga fazer toda a leitura hoje ainda, né, desse capítulo, que ele é um pouco extenso, mas ele é extenso na sua leitura, porque ele vai contar bastante história aqui, né? Mas caso a gente não termine, eu vou falar sobre essa condição da visão no estado de êxtase, descrito por Kardec, basicamente lá no Livro dos Espíritos, que inclusive é citado numa nota de rodapé no final desse capítulo. Mas vamos lá. Ao que parece, segundo a descrição da santa, existem cidades no inferno. Ela ali viu ao menos uma espécie de viela longa e estreita, como tantas que existem nas cidades antigas. Entrou nela, caminhando com horror por um charco pútrido, em que pululavam répteis monstruosos, tendo, porém, sua caminhada interrompida por uma muralha que bloqueava a rua. Havia nessa muralha um nicho onde Teresa se pôs de cócoras, sem se dar conta de como isso tenha se passado. Relata ela que aquele era o lugar que lhe estaria destinado caso ela abusasse em vida das graças que Deus derramava sobre seu claustro em Ávila. Ainda que tivesse adentrado com espantosa facilidade o nicho de pedra, ela ali não conseguia, no entanto, seja sentar-se, deitar-se ou ficar de pé, e conseguia menos ainda sair daquele lugar. Essas terríveis paredes, vergando-se sobre ela, envolviam-na e apertavam-na como se estivessem vivas. Parecia-lhe que a asfixiavam, estrangulando-a ao mesmo tempo que a esfolavam viva, cortando-a em pedaços. Sentindo-se queimar, experimentava ao mesmo tempo toda espécie de angústias. Sem esperança alguma de socorro, tudo ao redor dela eram apenas trevas, conquanto ainda pudesse perceber, espantada, através das trevas, a hedionda viela em que se encontrava, assim como toda a imunda vizinhança desta, espetáculo para ela tão intolerável quanto a constrição experimentada em sua prisão. Ah, É isso, né? Tá certinho, né? uhum. Isso mesmo. Ali deserto, a gente vai, né? Ali era deserto, apenas um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais tiveram maior privilégio, tendo visto no inferno grandes cidades em chamas, Babilônia, Nínive e mesmo Roma, com seus palácios e templos incendiados, todos os seus habitantes acorrentados e o traficante ao seu balcão, padres ungidos a cortesãs em salas de festins, gritando de assentos dos quais não se conseguiam desprender, levando aos lábios, na tentativa de mitigar a sede, taças que expeliam fogo, criados ajoelhados em latrinas ferventes a estender os braços, e príncipes cobertos por lava devoradora, feita do ouro derretido que lhes escorria das mãos. Outros viram no inferno planícies sem fim, a destilar o suor dos camponeses famélicos, ou seja, famintos, né? Que, arando e semeando, sem nada lograr, extrair desses campos e de suas estéreis sementes, entredevoravam-se, dispersando-se em seguida pelo horizonte tão numerosos, macérrimos e esfaimados quanto antes, indo em vão procurar terras mais ditosas adiante, substituídos de imediato nos campos que desocupavam por outros magotes de condenados errantes. Aos que viram no inferno, ou seja, aqui ele está continuando, né, o relato aqui, mas ele já terminou a história da santa e ele está colocando agora, né, ele falou, tem gente que viu o inferno de uma outra forma e parece que as formas que são vistas são cada vez piores, né? E aqui ele vai prosseguindo.
Então ele fala: há os que viram no inferno montanhas cheias de precipícios, florestas de gemido, poços secos, fontes abastecidas de lágrimas, córregos de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo, naus de aflitos a matroca em mares infindáveis. Revia-se ali, enfim, tudo o que viam os pagãos, um reflexo macabro da terra, uma reprodução imensamente ampliada de suas misérias, com seus sofrimentos característicos eternizados, incluindo até mesmo calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura por nossas próprias mãos forjadas. Ou seja, tudo que se vê lá no inferno que os pagãos viam, aqui também era visto. Só que muito pior, né? Pior. Bem mais, né? Bem mais terrível, né? Nossa, A gente faz a leitura aqui, eu não sei vocês, eu sou muito visual, né? Mas a gente vai fazendo a leitura e a gente vai imaginando essas imagina. cenas, né? Olha só, sangue, né, derretido em cima, sangue derretido não, sangue escorrendo em cima de neve, e a gente vai vendo aquelas cenas, parece filme de terror, né? O André Ah, chegou. Boa tarde, André. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Seja boa tarde, bem-vindo. André. A Obrigado. Clara também entrou, né? Boa Olá, boa tarde, Clara. tarde, Oi, tá? Já Clara. entro. Boa tarde, Boa Clara. tarde, boa tarde. Já entro com o vídeo, tá, gente? Eu tô só acabando de resolver uma coisa aqui no telefone, tá bem? Certo. Tá bom? Obrigada. Então, Mário, a gente fica lendo isso como o próprio Kardec comenta que o inferno cristão é bem mais terrível, né? Que o inferno pagão, né? É bem pior. Então a gente fica imaginando hoje, né? Hoje é diferente, mas as pessoas em tempos mais antigos, né? Séculos atrás, quanto o medo isso deveria provocar nas pessoas que eram levadas, né? Eram condicionadas a acreditar nessas coisas sem discutir, sem analisar, né? Então, era um medo terrível, né? Porque é um quadro, se você começa a imaginar, é amedrontador mesmo, é terrível, né? Então, por isso que a humanidade foi tantos séculos condicionada através do medo, né? Através do medo, não através, não procurar entender as coisas, analisar, mas só pelo medo, né? É exatamente isso, né? É um medo, né? E essas ideias aqui são bem aterradoras. Quem tinha o propósito de amedrontar sabia fazer como. Eu estava pensando aqui, que eu estava comentando que eu ia deixar para fazer o comentário doutrinário no finalzinho, porque o próprio autor, o próprio Kardec vai fazer esse comentário, né? Esse comentário não, ele vai fazer essa indicação. Mas o texto ele é bem longo e a gente vai continuar fazendo a leitura dele, né, vai continuar apreciando esse inferno cristão. Como ele é um pouquinho longo, vou dar uma interrompida aqui nesse parágrafo para comentar sobre a Santa Teresa e a condição dessa visão dela, né? Porque a gente fica também pensando, às vezes a gente, bem, como espírita, a gente tem determinadas explicações para determinados fenômenos, lógico, né? E às vezes eu já ouvi falar, né, que as pessoas falam, não, mas vocês estão querendo, como é que a gente fala? Querendo adaptar uma situação para que vocês tenham razão. Isso acontece realmente, não na doutrina espírita, mas acontece com muitas doutrinas que não têm base científica, que não têm uma base de observação. O espiritismo ele é todo pautado exatamente nas observações que Kardec fazia, e ele nunca levava em consideração a observação de um único médium, de um único espírito, né? Por isso aí está o controle universal, né, do conhecimento trazido pelos espíritos. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente pode falar, poxa, mas a Santa Teresa, né?
era uma santa da igreja, tinha uma vida assim assada, não vale o depoimento dela. Aí a gente então precisa agora ver através de como Kardec pensou isso aí, porque ele não vai consultar uma médium, né? Ele vai fazer o experimento com vários médiums. E os espíritos vão falar sobre isso no Livro dos Espíritos, que está na questão 443 e 444, que seria o segundo Livro dos Espíritos, segunda parte, ou segundo livro, né? Dependendo de como a gente vê a tradução, no capítulo 8. A 443, o Kardec ele vai fazer a seguinte pergunta. No caso aqui, falando sobre o êxtase, né? Sobre esse fenômeno. Existem coisas que aquele que entra em êxtase acredita ver, mas que evidentemente resultam de uma imaginação influenciada pelas crenças e preconceitos terrenos. Ele está fazendo uma afirmativa, né? E aí ele faz a pergunta: sendo assim, tudo que ele vê é real? Resposta: resposta dada pelos espíritos. Aquilo que ele vê é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver as coisas à sua maneira, ou melhor, pode falar do que viu utilizando uma linguagem condizente com seus preconceitos e as ideias com as quais foi criado. Pode também adequar a sua linguagem aos preconceitos e às ideias daqueles que o escutam, a fim de melhor se fazer compreender. É justamente na tentativa de adequar sua linguagem aos que o escutam que ele pode errar. E no caso aqui, a Teresa, né, a Santa Teresa, ela não estava falando com qualquer um, ela estava falando com o Papa, né, ou com o bispo, ou seja, imagina naquela época você falar qualquer coisa que incomodasse a igreja ou que não fosse aceito por ela, né? Entraria num processo, né, que levaria a um calorzinho da fogueira e por aí vai, né? Então, lógico que eu não estou falando que ela foi pressionada a isso, mas faz parte de toda uma criação que ela teve ali dentro da igreja, que provavelmente ela vai, ela vai fazer a interpretação dela dessa forma. Então, por isso que a gente não pode pegar, baseado no depoimento de uma única personalidade, e tirar aquele inferno daquele jeito, né? Porque a gente sabe também que o espírito ele pode moldar o seu perispírito à imagem que ele quiser, né? Então, tem uns que aparecem como lobo, por isso que é aquela história, né? Que as pessoas falam que acreditam no diabo porque ouviram. Ou é fruto da imaginação, ou ele realmente percebe um espírito, né, com aquela característica ali. Então, para isso é que Kardec fez todo esse trabalho, né, de questionar os espíritos, de questionar médiuns, de passar pelo crivo da razão. Então, quando ele coloca aqui, né, sobre o êxtase, aí para completar o raciocínio, eu vou ler a 444, aí eu peço que vocês peçam seus comentários. A 444, ele vai perguntar qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos. O estático pode, muitas vezes, enganar-se, sobretudo, se quiser penetrar no que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às suas próprias ideias ou torna-se joguete de espíritos enganadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. Então, essa resposta aqui, ela é bem interessante, né? Porque ele coloca aqui, ó, quer ver? Sobretudo, se quiser penetrar no que deve permanecer um mistério para o homem. O que quer dizer penetrar no que deve permanecer um mistério? Ou seja, é uma coisa que está velado para ele. Mas está velado por quê? Porque é uma coisa misteriosa? Não, é pela falta de cognição.
ele não vai ter esse entendimento. É um véu, né? Esse véu é retirado conforme a gente tem o conhecimento. Então, tem muita coisa que não é dado ao homem conhecer, até mesmo porque ele não entenderia. Eu tenho um amigo que fala assim: nossa, espírita tem resposta para tudo, né? Eu falei disso, olha, nem sempre, né? Porque tem algumas perguntas que Kardec fez que tem, a resposta tem, de fato, mas eles não dão porque a gente não vai compreender. Tem coisas que só o tempo, né, fará com que a gente entenda, e esse não é o tempo em si, mas é a compreensão, né, o tempo no sentido da gente evoluir, não somente intelectualmente, né, mas moralmente também. Então, como ele fala aqui, vai permanecer um mistério para ele. Então, como ele não entende, ele pode muito bem imaginar e fantasiar dentro de conceitos já que ele carrega em si. Eu vou dar uma paradinha no meu comentário e vou abrir aqui para vocês também ficarem à vontade aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu acho essa questão aí do estático bastante interessante, né? E de fato, é um estado que ele fica é uma super excitação da alma, né? E o espírito, quando ele não é um espírito com um cabedal moral elevado, um espírito com conquistas profundas dentro da sua evolução, nessa superexcitação, ele entra muita imaginação, né? E ele interpreta tudo de acordo com as suas crenças, né? Como está aqui no livro. Eu já tive ocasião de ver o lado oposto, né? A pessoa que estava para desencarnar, faltava poucos dias depois ela desencarnou e disse que viu a Nossa Senhora, né? Então, ver um espírito elevado, com um semblante bondoso. Essa pessoa era muito católica, muito católica. Eu ia falar, principalmente se é muito É, católica, né? e A minha avó é a mesma coisa. A gente ela entrava no quarto da minha avó, era foto do Papa, era foto, era muito católica. E aconteceu exatamente isso, né? Ela falava que Nossa interpreta, né? Senhora estava esperando e tal. Interpreta segundo a sua crença, né? Então, tanto para o lado positivo, vamos dizer assim, né? Como para esse outro lado aí, dessa visão tão terrível, né? E, e não é uma fé, né? O espírito, a pessoa realmente acredita naquilo que ela está expondo. Não é má fé, não faz isso para querer enganar, não, para ela parece real aquilo, né? Se bem que tem uma coisa interessante, tá? A Santa Teresa d'Ávila, a história dela é fantástica, né? É uma história de vida, é uma história... E ela teve vários êxtases. Aí que tá um negocinho interessante. A gente que não conhece muito, né? Quer dizer, eu tenho que falar por mim, né? Mas a gente que não conhece muito de história dessas grandes figuras da igreja, assim, a biografia, né? Tem coisas que passam desapercebidas. Mas com relação a Santa Teresa, eu tive a chance de... Não cheguei a fazer um estudo sobre ela, né? Mas eu escutei falar muito a respeito dela através de uma amiga. É, e eu percebi, quando eu comecei a ler aqui, né, quando a gente faz essa leitura dessa visão dela, ela teve outras visões que não eram tão terríveis também. Então tem que também ver o que que a igreja pega desses santos e aproveita para colocar dentro da sua crença, né? Porque a gente tem, inclusive, a mediunidade ela não é uma coisa exclusiva do espiritismo, né? A mediunidade ela é inerente ao ser humano, que somos todos espíritos tendo uma experiência humana, e não o contrário, né? Então, dentro da igreja, tem um monte de médium, né? E os que entendem isso se mantêm e permanecem calados, porque sabem que se falar sobre isso,
eles vão receber represálias e vão sofrer consequências. Ainda hoje isso acontece, né? Então a gente sabe que muitas coisas também que essas santas passaram em relatos e tudo, né? A igreja usa isso da forma que ela bem entende, né? Então, para adequar, sempre é um quadro que interessa aos dogmas da igreja. A gente tem que lembrar disso também. Vocês lembram daquela aparição, né, da santa para os três pastores, né? Esqueci o nome dele, né? Itália, se eu não me engano, foi. Não é em Fátima? Ô, Aquilo João, ali, os segredos de Fátima, né? Os segredos, Fátima, né? é. mas As, os- as, as três revelações, né, que foi dada para Isso. o Papa. De Nossa foi, Senhora. foi, Sabe o que foi, que foi. ninguém sabe efetivamente o que passou porque a igreja faz um negócio, né? Então a gente não, ninguém fica sabendo realmente qual é o fenômeno, né? Aí cai pela fé cega, né? Aquela coisa, né, de fim do mundo, não, tem uma mensagem com o Papa, aquelas coisas todas. Não só, Infelizmente, desculpa cortar você, Mário, fica à não vontade, fica à vontade. só, não só a igreja, né? Também toda a parte política, né? O governo, o Estado, né? O Estado, todos eles se metem em tudo, se envolvem em tudo, e a partir do momento que aquilo vira espetáculo, né? O que acontece, o que a Fátima foi muito isso, né? Torna-se um espetáculo, chama atenção, e depois a gente vê o que está lá, uma coisa enorme, grandiosa, que traz, né, muito dinheiro para o cofre deles. Você sabe que é interessante, fazendo algumas analogias, né? É por isso que muitos médiums que são católicos, que estão dentro de instituições, seja ela protestante ou católica, né? Sim, Eles se calam. Porque aí, fazendo analogia com o que aconteceu com as irmãs Fox, né? Acabaram com ela, na verdade, né? É por isso que quando o Kardec ele não dá nome para as médiums, é para protegê-las, né? E a gente sabe que uma delas, agora me fugiu o nome, eu acho que foi a Jafé, né? Que ela foi reclamar porque ela queria o nome dela, né? E queria até processar o Kardec, aquelas coisas todas, né? Na verdade ela não entendeu, na verdade ela estava mais era fascinada, né? Porque ela queria ver o nome dela ali. Na verdade o Kardec ele não colocou justamente, não só, né? Por uma questão de não deixar o médium se fascinar com a fama, com aquilo tudo, mas, inclusive, pensando no que acontece com essas pessoas, como aconteceu com as irmãs Fox nos Estados Unidos, um meio de proteger o médium também. e Eu as tenho uma amiga. crianças aí, no caso de Fátima, a única que Uhum. ficou viva, né, foi Lúcia, né, e ela foi para um convento, porque os outros, desde o Foi início, ela disse clausurada, que né? eles não iam ficar muito tempo, porque foi o melhor para Ela ficou eles. enclausurada até o final de vida dela, né? É, melhor para eles, porque senão viviam perturbando aquelas pessoas, que é uma perturbação, né? Como se eles fossem ajeitar o mundo ou fossem resolver os problemas pessoais de cada pessoa, porque todo mundo só quer milagre. Alguém quer fazer mais algum comentário? Estamos tranquilos? Podemos seguir, então? Eu só Ver mais queria um falar pouquinho uma desse coisinha, Mário, inferno. só Fica à uma vontade, coisinha. Tereza. O Aham. problema nosso é que isso também acontece com alguns médiuns espíritas, né? Certas descrições fantasiosas que a gente às vezes fica sabendo, né? E vão criando coisas, né? Vão criando coisas, né? Então, como eu já comentei aqui no nosso grupo, vi outro dia nas redes sociais que já tinha o Vale do Suicida, assim, é isso e aquilo. Agora existe já o Vale dos Tatuados também, né? Então a coisa vai assim, num crescendo. E isso o que que é? A imaginação, né, das pessoas, a fantasia. E o pior é que a gente demoniza as pessoas, né? Quer dizer, agora uma pessoa que tem tatuagem, ela escuta isso, É. como é que ela fica? E Uhum. às vezes uma pessoa que, às vezes é uma pessoa mais espírita,
do que Então, agora tem uma é verdade. tatuagem, sabe? A gente demoniza as pessoas, né, com essas histórias, né? Eu nem queria entrar nesse mérito, mas é verdade, porque você vê, é a opinião de uma santa, mas também é a opinião de uma médium, ou de um Uhum, médium, quando vai se sim, criar um umbral. Porque é engraçado, né? O Kardec ele teve todo esse trabalho aqui de mostrar, através do raciocínio lógico, né, de um pensamento baseado, né, na lógica, para a gente fugir desses infernos que colocaram aqui, desses céus que colocaram, e a gente vai lá e cria o nosso, eu, né? nossa. O espírita tem Uhum. o inferno particular dele, que é o umbral, né? E aí tem as subdivisões, Vale dos Suicidas, agora tem os tatuados e o que vai vir por aí, né? Um amigo Isso só vai nosso, acabar, isso só vai acabar quando a gente começar a realmente entender que o estudo da doutrina espírita ele tem que ser realmente focado em Kardec. é, E quando vierem essas comunicações, a gente olhar para essas comunicações como uma opinião de um espírito, como Kardec encarou. Né? Não estou falando lá que a Ivone, porque a Ivone, que a gente fala Vale do Suicida, a gente lembra da Ivone do Amaral Pereira, né? A gente lembra logo daquele romance do. Como era o nome? Memórias Memórias do de um Suicídio e Suicida, tal. Que é Memórias do Camilo, Botelho lá, né? Camilo Castelo Branco. Desculpa, é Camilo Castelo Branco, né? É, Então, mas é a opinião de um é o espírito, ponto né? de De um vista espírito, dele. Uhum. né? Então, aquilo está errado? Não, está errado. É a visão dele. A gente tem que respeitar isso aí. Mas entender que o inferno, descrito por ele, é o destino de todos os espíritas que um dia. Todos os espíritos não, da humanidade, né? Digamos assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente adota essas ideias, né? Sim. Passar pelo crivo da razão. Criou-se, inclusive, uma polêmica aí por causa do filme, né? Que lançaram o segundo filme aí. Eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que tem espaço para todo mundo. O problema é, se a gente quer saber o que é espiritismo, a gente vai ter que fazer o que a gente está fazendo aqui. Se dá o trabalho de pegar as obras, ver fontes primárias, não pegar comunicações. Mesmo a gente, que eu acredito que alguns de vocês aqui também trabalham em reunião mediúnica, talvez até sejam médiums, né? A gente tem que ter todo esse critério, todo esse cuidado, né? Quantas e quantas comunicações a gente recebe e quantas delas a gente pode sair por aí aventando como uma verdade absoluta, né? A gente não pode. Às vezes é a realidade do nosso grupo, enfim. O seu Odilson O teve Dilson levantou a mão. um- É, eu já falei que em outra ocasião, até li, eu vou ler aqui, é, uma seriedade que precisa estudar a doutrina espírita com seriedade. A gente vê muita gente que não estuda a doutrina espírita. Tem casa espírita aqui em Vitória que não estuda as obras básicas. Então, abre e fecha aspas. Está lá no livro dos médios. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite de suas causas e consequências morais forma uma ciência, toda uma filosofia e reclama um estudo sério, olha só, perseverante e aprofundado. Sim, E aqui é isso. estamos tentando fazer isso. É uma É boa, isso que a gente está é tentando. uma boa citação. Uhum. É uma boa citação e vem do livro dos médiuns, né? Que é a parte científica, onde Kardec ele vai fazer todo o trabalho de observação e classificação dos fenômenos, né? Eu tenho uma citação de Kardec no Livro dos Médios que eu gravei e nunca mais esqueci. Porque, com relação ao que os médiums relatam, né? Ou escrevem ou relatam, Kardec diz: não existem médiums perfeitos. Existem bons médiums e são raros. Ele usa essa expressão. Existem bons médiums e são raros. Precisa Perfeitos, dizer mais, né, Terezinha? Precisa dizer mais. então. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente, né? Vamos continuar um pouquinho mais aí, para a gente dar uma voltinha nesse inferno aqui. Vamos lá pegar o último parágrafo lá no finalzinho da página. Vamos. Está aí, projetado. A gente ainda está com o livro dos É o Livro dos Espíritos aqui, né? Espíritos, Zélia.
Bem baixo. Agora sim, bem aqui embaixinho, ó, há lá embaixo, de fato, demônios que, para mais efetivamente torturar os homens em seus corpos, fazem-se corpóreos também. Uns com asas de morcego, chifres, couraças de escamas, patas com garras, dentes agudos, mostram-se empunhando gládios e forquilhas, alicates e tenazes ardentes, serras e grelhas, folhas e clavos, utilizando-se da carne humana para exercer por toda a eternidade o ofício de cozinheiros e de carniceiros. Isso é bem forte, né? Forte. Outros transformam-se em leões, ou seja, os demônios, né? Eles tomam corpo, né? Tomam corpo para, né? E se apresentam dessa forma. E tem outros que transformam-se em leões ou enormes serpentes, arrastando suas vítimas até solitários covis. Estes transformam-se em corvos que arrancam os olhos dos culpados. Aqueles em dragões voadores que atacam os réprobos pelas costas e os levam, aterrorizados, sangrando e gritando em meio às trevas, para depois lançá-los no lago de enxofre. Aqui, nuvem de gafanhotos e escorpiões gigantescos, cuja visão dá calafrios e cujo odor causa náuseas, provocando convulsões ao menor contato. Acolá, monstros policéfalos abrindo por todos os lados suas vorazes bocarras, agitando sobre suas cabeças disformes as crinas de serpes, esmagando os condenados entre as mandíbulas rubras de sangue, para depois cuspi-los macerados, porém sempre vivos, porquanto imortais. Ou seja, o camarada, ele não morre, né? Ele está sendo macerado, ele está sendo triturado, está sofrendo, está sentindo dor, mas ele não morre, né? Porque ele tem que sofrer. E sofrimento físico, né? Material, Sofrimento físico, né? corporal, né? No inferno pagão, a gente vê também muitos aspectos de sofrimento moral mesmo, no inferno pagão, né? Mas no Eu acho inferno, que no eu acho que inferno se a gente cristão é mais trocasse, físico. trocasse a ordem, né? Se a gente trocasse a ordem e tivesse falando, não, a gente vai ler o pagão e fazer essa leitura, É, eu acho que ficava até mais adequado, né? é. Mas é bem mais, né? Esses demônios, de forma tangível, que lembram tão claramente os deuses do Amente e do Tártaro, eu fui ver o que era esse Amente. Amente, eu acho que não sei se pronuncia assim, Amente ou Amente. É o inferno dos egípcios e do Ah, Tártaro, né? o Assim Tártaro, como os ídolos adoram. Desculpa, não pode falar, não alguém pode. falou? É que o Tártaro é o inferno da mitologia, né? Na mitologia É da grega, mitologia. é o Tártaro. Os demônios de forma tangível, que lembram tão claramente os deuses do Amente e do Tártaro, assim como os ídolos adorados pelos fenícios, pelos moabitas e por outros gentios vizinhos da Judéia, não faziam nada ao acaso. Cada um tem a sua função, o seu encargo. Lembrando também, né, que ali o povo hebreu, né, quando entra em Canaã, eles vão lutar justamente com aqueles povos que já habitavam lá, os moabitas, os cananeus e toda aquela briga que houve entre as tribos, que elas acabam se separando, né? Que eles passam a odiar os samaritanos, porque os samaritanos acabam adorando esses deuses também, né? E eles faziam, inclusive, sacrifícios de crianças, né? De sacrifícios humanos, né? Uma série de coisas. O mal que praticam no inferno guarda relação com o mal que inspiraram e causaram na terra. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos e órgãos, porque ofenderam a Deus, também por todos os seus órgãos e sentidos. Então, aqui já está a justificativa por que eles têm que sofrer, né? Fisicamente, né? Pelos seus órgãos e sentidos. Então, ele sofre a dor física, ele sente a náusea do cheiro,
causam terror pela visão e assim por diante, né? E aqui, eu lendo isso daqui, eu lembrei daquele filme lá, né, que vai falar sobre os sete pecados capitais, né? Ele vai falar os glutões são punidos pelos demônios da preguiça, os fornicadores, ainda de outra forma, pelos demônios da fornicação, e assim por diante, de maneiras tão variadas, quão variadas são as maneiras que há de pecar. Sentirão frio ainda que quem, desculpa, sentirão frio ainda que queimem, e calor ainda que congelem. Dá para imaginar uma coisa dessa, né? É. Sentir frio ainda que esteja calor, e sentir calor ainda que você esteja no frio. É de uma imaginação Imaginação fértil. terrível, né? É. O seu Odilson levantou a mão de novo. Seu Já, Acho Odilson, que pode falar. isso que eu vou ler aqui Oi? isso que eu vou ler aqui combina com o que você está falando. Segundo o instrutor Alexandre, veja o que ele acha que ainda somos. É incrível isso. Ele fala assim, abre e fecha aspas. Nós somos o seguinte: sede-se ainda o veneno de víboras ingratas, o instinto dos lobos famulento, a cilada das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. A realidade mostra isso? Eu acho que sim, né? Está lá, você pode ir lá no livro Missionário da Luz, André Luiz Chico Xavier, é um livro Missionário da Luz. A realidade que a gente vê combina com o que ele está falando aqui, né, com o Alexandre, né? E que você eu, está comentando muito bem aí. as imperfeições humanas, né? Mas os animais não têm nada a ver com isso, né? Está comparando com os animais. Eles fazem uma É analogia, né? uma analogia forte, muito Como, forte. Né? assim como os egípcios vão fazer também a analogia dos animais no sentido de pegar uma característica de um animal, né, e fazer uma comparação com uma característica humana, né? Mas Mas aí é, a eu, gente nem pode falar muito porque, na verdade, a gente não sabe qual é o contexto Mário, dessa passagem e também não é o foco, não é o objeto do nosso estudo agora, mas parece, né, Mário, o que você está lendo aí parece aqui. Acho que um minutinho, Mário. Você vê que o animal mata por necessidade, porque está com fome. O homem mata por prazer de matar, para roubar, para assaltar. é. É o único animal, um animal racional. Quando E a gente vai, quando a gente age vai pior estudar, quando a gente, para os animais, né? quando a gente Nós, está estudando, né, o espiritismo e a gente vai entrar nessa temática de evolução, a gente sabe que aquela questão, né, que os espíritos vão falar para Kardec, que a evolução vem desde o átomo primitivo, né, até o arcanjo. Ou seja, o princípio inteligente, ele vai passar por todos os reinos, inclusive o animal, que nós estamos ainda, né? Só que nós estamos agora no ápice dessa cadeia. Então, o que no animal, né, o que no animal irracional, porque somos animais também, mas o que no animal irracional está como instinto para preservação, né, da sua espécie, etc. e tal, no homem tem uma característica a mais que é da moralização. Você tem o medo, quando você está com medo, você ataca, você usa os mesmos instintos. Só que aí entra uma coisa diferente, né? Nós já somos espírito individualizado, trabalhando agora no corpo humano e moralizando esses instintos que no reino animal ainda eram apenas instintos, né? Mas tudo é útil. O problema é que, como os espíritos falam com muita frequência na codificação, o homem de tudo abusa, mas tem consequências e a gente sabe que todos nós estamos fadados à perfeição, né? Nós não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis. Então a Sim. gente também tem que esse olhar também da gente ainda ver um bandido, uma pessoa que está ainda o que a gente chama de ignorância, né?
A olhar também, a gente também tem um olhar de compaixão por essas pessoas. Lógico que a lei dos homens tem que funcionar, né? Porque senão virava uma bagunça. Mas lembrando que ele também é um espírito em evolução, né? E vai ser um espírito perfeito um dia, né? Assim como Jesus olhava para a gente, né? Por isso que ele falava, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aos doentes ele se reportava, mas que doente? Físico? Não, doente moral. Legal. Aquelas doenças, muitas doenças físicas são causadas porque já somatizava no corpo o que em pensamento nós somos. Então, Jesus, ele vem dessa demonstração de, né, aliás, é o que ele ressignifica, né? Amar ao próximo, né? Mas que próximo é esse? Né? Tinha uma corrente rabínica que falava que o próximo era só eles ali. E nem era todos, né? Porque eles tinham uma cisão entre as tribos. É, E tinha uma outra corrente que falava, não, todos, são todos, inclusive o romano que me subjuga. é. Essa era a visão, do amar, inclusive, o inimigo, né? Vou voltar para o texto, tudo bem? Se alguém quiser comentar, por favor, é só levantar a mão. Nem precisa levantar a mão, só interromper aí. Sentirão frio ainda que queimem, e calor ainda que congelem. Ansiarão a um tempo por repouso e por movimento, sempre com fome e sede, e mil vezes mais cansados que um escravo ao fim do dia, mais doentes que os moribundos, mais alquebrados, mais inermes e ulcerados que os mártires, e isso para todo sempre. Nenhum demônio refuta ou jamais refutará a sua hedionda tarefa. Todos são, a esse respeito, bem disciplinados e fiéis na execução das ordens punitivas que receberam. Tem uma nota de rodapé, número 59, que diz: esses mesmos demônios, rebeldes a Deus quanto ao bem, são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal, na qual nenhum deles recusa ou hesita por toda a eternidade. Que estranha metamorfose operou-se neles, que haviam sido criados puros e perfeitos como os anjos. A nota, né, a nota de Kardec. Até uma nota. Isso soou um pouquinho irônico ou não, né? Aos meus ouvidos, parece que é uma espécie de ironia. Uma Fala, certa nossa, ironia eles estão nisso. no mal. E o mal supõe uma desobediência, né? É, Mas quando é para fazer o mal, eles são tão obedientes, né? são Coisa, que disciplinados. metamorfose, É. que metamorfose eles sofreram, né? De outra Eu, forma, Mário, essa frase aqui, ó, todos são a esse respeito bem disciplinados e fiéis na execução das ordens punitivas que receberam. Quem deu essas ordens para eles? Não é? Não tem essa não, explicação, né? não, mas Estão cumprindo, ó, estão cumprindo. eu acredito, desculpa, eu acredito que esteja subentendido que seja o Satanás, né? Ah, o chefão, né? Porque um pouco mais, é que a gente pegou já no meio aqui, né, o estudo de hoje. Mas lá, um pouquinho antes, ele vai falar sobre, né, ou antes ou depois, que ele vai falar sobre justamente o demônio, né? A Tem uma figura de hierarquia, Lúcifer e né? tal. Tem uma É. hierarquia entre eles, né? Porque quando você parte do princípio, né, que a doutrina espírita é a única filosofia que consegue não só ver que não existem duas forças, consegue ver só uma força, ela não só vê como ela explica isso, né? Que foi o que eu acabei de falar agora. Eu não me referia àquelas pessoas como maus, né? E sim como ignorantes. É lógico que a gente usa a palavra mal, que é para fazer uma diferença do bem, assim como você usa o quente para falar o contrário do frio, né? Mas aceitar que existem duas forças, o bem e o mal, né, é uma coisa incoerente. Inclusive, os próprios ateus, que têm os seus dogmas também, eles vão citar. Por que que eles não creem em Deus? Porque Deus não pode existir porque o mal existe.
Se tudo foi criado por Deus e mal existe, então Deus criou. Se Deus criou o mal, então Deus é mal. É uma lógica, né? E ninguém consegue resolver essa questão filosófica com a exceção da doutrina espírita. A gente parte do princípio que nós somos criados simples e ignorantes, né? Simples na nossa moralidade, ignorantes ainda na nossa intelectualidade, e a gente, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo esses processos é, na forma de acerto e erro, e cada erro é uma experiência, né? E toda vez que eu entendo esse erro, eu procuro não só não fazê-lo, como me aprimorando, tanto nas duas áreas. Ou seja, em momento nenhum nós criamos um demônio, nem um chefe, né, que trabalhe nesse setor aí para desencaminhar as almas, né? Eu acredito que é um pouquinho mais para frente no texto, porque a gente vai lendo as coisas e vai ficando na nossa mente, né? Mas ele vai falar, inclusive, isso, né? Que no inferno pagão não tem ninguém, não tem uma pessoa que fique instigando os outros a cair. Mas no inferno cristão tem, né? O demônio que fica atentando as outras pessoas para cair. Ainda tem mais essa, né? Deus cria um cara que ainda vai roubar os servos dele, né? É uma coisa bem. Ainda bem que a gente pode pensar e falar sobre isso hoje. Imagina na Idade Média, você abrir a boca e falar uma coisa dessa. Eu acho que a gente Estaríamos, nem pensava nisso. Mário, se fosse na Idade Média, nós já estaríamos na fogueira, porque não podia ficar discutindo essas coisas. Não Não, podia a gente não discutir. Antônio? podia nem estar reunido aqui. Antônio? Quem falou? A Zélia falou alguma coisa com o Antônio? Antônio, você quer falar alguma coisa? Ele Zé está não pode me quietinho ver aí. quieto. Aí quando eu começo a falar, O ela me Antônio está corta. quietinho. Não, Zé, tá beleza, tá beleza. Não, mas pode ficar à vontade Se aí. eu falar aqui, Também eu vai falo pegar pra fogo aqui na caramba, minha né? cadeira. É, vamos lá, então. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Como é que está o nosso tempo, Terezinha? Deixa eu ver aqui. É até 4h30, é Até, isso? até 4h30. Tá Ah, bom? tá bom. Então vamos lá. De outra forma, em que se transformaria o inferno? Os condenados repousariam se viessem os carrascos a discutir ou a se cansar. Mas nada de repouso entre uns, nem brigas entre os outros. Ainda que perversos e numerosos, os demônios se conciliam de um canto ao outro do abismo, e jamais se viu sobre a terra nações mais dóceis a seus príncipes, exércitos mais obedientes a seus generais ou comunidades monárquicas mais humildemente submissas a seus prelados. Então, aqui também, né, para mim, ele ainda continuou usando de uma certa ironia aqui, né? Falando, nossa, mas como É. eles são tão, né, harmoniosos entre si, cooperadores, né? Não se conhece quase nada do baixo escalão dos demônios, esses espíritos vis que compõem as legiões de vampiros, ghouls, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outras bestas sem nome que constituem a fauna das regiões infernais. Esse ghouls aqui, inclusive eu fui até pesquisar para saber o que que era, é um demônio que come gente, sabe? É umas coisas bem feias, né? As figuras não são muito legais, não. Mas são conhecidos e intitulados vários príncipes que comandam tais legiões, entre os quais contam-se Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, o do assassinato, Beelzebub, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas, que engendram a putrefação. Mamon, o da avareza, esse daqui a gente conhece bem, né, quando vai falar, né? Não servir a Deus e a Mamon, né? É. Seria uma potestade, né? O dinheiro é levado a uma potestade, né? A avareza. E ainda Moloque, Belial, Baal, Gade, Astaró e tantos outros, tendo acima deles seu chefe supremo,
o sombrio arcanjo que no céu era chamado pelo nome de Lúcifer e no inferno pelo nome de Satanás. Aí é daqui, Terezinha e todos, né? Que eu falei, né, que ele ia falar sobre, né, o chefão aí. Eis aí, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas aí enfrentadas. Examinem-se os escritos dos padres e dos antigos doutores. Interroguem-se nossas piedosas lendas. Contemplem-se as esculturas e os quadros de nossas igrejas. Preste-se atenção ao que é proclamado dos púlpitos e aprender-se-á ainda bem mais. Então, aqui ele termina, né? Essa primeira parte aqui dessa descrição, né? Ele ainda vai continuar falando mais coisinhas aqui, mas a gente vê que é uma apologia realmente ao terror, né? Justamente, Mário, quando você falava, eu tentava encontrar uma palavra para descrever, mas me parece justamente uma apologia ao terror, como você disse. Um ambiente de onde você não tem como escapar, porque lá todo mundo é disciplinado, né? Os que dão a punição são disciplinados, não cansam, cumprem as suas ordens, ao mesmo tempo que o texto nos leva assim, a uma certa confusão também. Eu acho muito feito no sentido de assustar, né? Porque antes falava, ainda que tivesse com calor, sentiria frio e vice-versa, algo assim. Então é muito delicado. Ao mesmo tempo, você imaginar que entre Teresa d'Ávila, né, e a obra de Kardec tem 300 e alguns anos no máximo, né? Eu vejo ao mesmo tempo um progresso muito grande, né, com relação a essa percepção do ser humano dessas questões todas. Em 300 anos, você sai de um ambiente como esse para uma percepção de que, na verdade, isso não existe. E há uma justiça maior, né? A justiça de Deus, que conduz as coisas de outra forma. Mas é um aprendizado muito grande. O Mas você Kardec, falou uma coisa interessante, André, que é justamente sobre essa evolução. Eu acredito também, apesar de que às vezes a gente é um pouco pessimista, né? Que a gente fala, nossa, mas parece que o mal, né, é maior, e a gente só vê desgraça e tal. Eu acho que não é bem assim, tem muita coisa boa acontecendo, e talvez seja até mais do que as ruins, né? Só que é lógico, né? O que dá ibope, o que realmente é mais propagado é o mal. Mas essa evolução, né, que você cita, eu acredito piamente, sim, que a gente deu um pulo enorme, né, como humanidade. Ainda que eu leio de tudo, né? Hoje eu leio bem menos coisa fora da filosofia ou da própria doutrina, até mesmo por causa de foco, né? Mas até mesmo para a construção de todo um conhecimento, a gente precisa ler outras obras que não sejam espíritas ou que não, ou até que contradiga. Aliás, Kardec ele incentiva isso até mesmo para que a gente não passe a criticar coisas que a gente não conhece, que também é um perigo, né? Às vezes você está criticando tal coisa, mas você não tem conhecimento. Eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento das coisas. Mas enquanto eu lia aqui, eu lembro que na minha juventude, digamos assim, eu li bastante obras, né? E obras, inclusive, não só espírita, mas de umbandistas também, como Sarraceni. O Sarraceni está para a Umbanda como o Chico está para o Espiritismo. E como livro romance, os livros do Sarraceni são bem bacanas. Só que você vai enveredar por essa floresta que a gente leu aqui, entendeu? Uma coisa de magia, de dragões, de serpente. E tem espírita que mistura as duas coisas e acredita em tudo, né? Então, a gente tem um conhecimento geral, é uma coisa.
né? A gente saber fazer distinção de uma coisa e outra é outra coisa. Por isso que a gente precisa ter a nossa base, né? Uma amiga que começou a estudar espiritismo alguns anos atrás com a gente, durante esse processo, ela falou: Ah, fulano de tal que morreu aparece numa obra, que no caso era o Cazuza, né? Foi psicografado também pelo Robson Pinheiro, se eu não me engano. Ela falou: Nossa, que legal, será que eu posso ler? Ela perguntou para mim se ela podia ler, pedindo. Eu senti que era uma autorização, né? Eu falei para ela: Claro que você pode ler tudo. Aliás, deve ler. Mas eu vou te dar um conselho. Você está estudando Espiritismo? Aprofunda no estudo do Espiritismo, cria uma base, porque aí você vai ter julgamento, uma base de julgamento. Porque se a gente não tiver essa base de julgamento, qualquer coisa que você lê, você embarca naquilo ali e você passa a acreditar. É o que Kardec fala, que o Dilson colocou ali, né? Mencionou. O que Kardec vai falar no Livro dos Espíritos. Toda a ciência que vai ser estudada, ela precisa ser estudada com seriedade, que a gente conheça os fundamentos dela, os princípios dessa ciência. Se a gente não conhece esses princípios e a gente está se instruindo em obras que não tem nada a ver, ainda que sejam, né, muito interessantes, né, que sejam muito bacanas e românticas, não é ciência. A gente tem que trabalhar com esse conceito, né? Edilson, passo a palavra para você. Boa tarde. Mário, excelentes palavras suas. E eu só acrescento, que eu sempre às vezes comento no Centro Espírita, é o seguinte: todos falam, Espiritismo, o Consolador Prometido. E começam a ler essas obras sem critério, ou colocando essas obras, comparando com outras obras, aí se torna o apavorador prometido e não o consolador, né? Porque se o Espiritismo é para consolar, eles começam a pegar Vale do Suicídio, Umbral, isso não consola ninguém. Só que se ele pegar que é da visão do espírito André Luiz, assim como esses trechos que Kardec colocou no céu e inferno, é na visão de uns espíritos dos médiuns daquela época, quer dizer, tem que ter critério para entender e para comparar. E chegar no que sempre Jesus falou, é o consolador prometido, não o apavorador prometido. Eu fiz uma palestra uma vez, lá na nossa casa mesmo. Eu me emocionei muito, porque inclusive a gente estava transmitindo ao vivo isso aí, e eu olhava bem na câmera e falava: Você, mãe, que perdeu o filho, perdeu, né? Para o suicídio. Por quê? Porque todo mundo vai falar um monte de coisa. Ah, o espírita não fala, não. O espírito também faz terror, cara. Ah, o meu filho está no umbral. Pô, isso é consolador? É exatamente o que Edilson falou agora. É consolador você falar para uma mãe que o filho dela está no umbral agora, vai ficar 2 anos lá, 8 anos, igual o André Luiz, porque é isso que está sendo passado, né? Que consolo que essa mãe vai Aí ter? uma. Oi? Que Pois é, que consolo que essa consolo, mãe né? vai. Então, ó, Jesus fala: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Você acha que um suicida ele não está sendo auxiliado? Né? E outra coisa, o processo que André Luiz sofreu não é o mesmo processo para todos os suicidas. Eu vou contar um caso aqui de reunião mediúnica em que eu participei. O suicídio aconteceu numa segunda-feira. Um rapaz aqui pulou no trilho do trem aqui. Essa história eu posso até contar nos bastidores com mais detalhes, porque é um caso muito interessante. O rapaz pulou no trilho do trem. Nós soubemos na quinta-feira, no sábado a gente recebeu ele. Ele não teve que esperar 8 anos, 10 anos. Ah, não. Ele tinha 20 anos, ele ia viver até 80. Vocês já ouviram essa história? Agora ele vai ter que ficar 60 anos expurgando. Vocês já ouviram isso, né? É de uma bobagem, sabe? Gigantesca. É um terror que a gente coloca. É como você falou, Edilson, né? A gente está aterrorizando, né, a mãe desse rapaz. Então não é consolador. E olha, ele foi levado para essa reunião, né? Nós acolhemos,
E uma coisa que foi interessante, uma coisa que contou muito para ele ser auxiliado imediatamente. Quando ele pulou, no meio do caminho, naquele lapso de segundos, ele se arrepende, mas não dá para voltar para trás. Aquele lapso ali de arrependimento foi o que fez a espiritualidade socorrer imediatamente. E olha, tem outros casos. Então, quando a gente começou a fazer atendimento, né, de espíritos, a gente vê que não tem nada a ver com o que a gente lê nas obras. É, romance, de romance. Agora, eu não estou falando que a história de André Luiz ou de qualquer outro espírita que, que tem as narrativas sejam mentiras. Não, não é. É a realidade daquele espírito. Mas não é doutrina espírita. Entende? Porque o Kardec ele vai fazer exatamente isso. Escutar milhares de comunicações, né, para poder conceituar cada caso ali, né? E a gente pega, generaliza tudo, né? Mas isso daqui, Edilson e todos aqui, o que que é isso? É falta de entendimento, é falta de estudo. A partir do momento que a gente entender que cada caso é um caso, que a gente tem que trabalhar com, a gente jamais vai abrir a boca para falar. E tem outros casos aqui também que a gente fez atendimento que é a mesma coisa, sabe? Aconteceu numa semana, a gente atende na outra, são casos, às vezes, mais complexos, levam mais tempo, outros levam menos tempo. Então, a gente pode, porque cada processo é um processo, cada espírito está vivendo um processo diferente, né? Tem o que a gente chama, né, de atenuantes e agravantes. E tem coisas que nem a gente sabe, né? Só Deus mesmo, e aquele espírito que está passando por aquele inferno, né, que ele está vivendo, né? Porque uma vez me perguntaram, se não vai para Umbral, ele vai para onde? Eu respondi, mas sem piscar, ele não vai, ele já está. O cara que comete um suicídio, ele já está vivendo em vida o inferno dele. Ele já está vivendo aquela agonia. Quando ele desencarnar, ele já está naquele estado. Ele não vai para lugar nenhum. O estado que a gente está é o nosso estado onde a gente vai. Por isso que a gente precisa acolher, né? Todos que chegam na casa espírita, acolher, seja encarnado, seja desencarnado. Eu vou passar a palavra para o Antônio, que ele levantou primeiro, Edilson, a mão, mas se ele não vier rápido, eu passo para você. Ele já veio, ó. Eu levantei? Não, Levantou a mão. esse negócio de romance, não é que a gente fala, né? A gente fala muito sobre isso, e não é que a gente tem nada contra o bom romance. Chico Xavier, todo mundo fala em Chico Xavier por causa da grandiosidade da obra dele, volume da obra dele, mas é, por exemplo, o professor Herculano Pires explorou essa área. Por exemplo, ele tem uma série de romances, estou com eles aqui, que é um negócio assim extraordinário, que ele até deu um título para a série, que é a conversão do mundo, conversão num sentido. E três deles tratam não só de questões profundas do nosso interesse, como de personagens históricos do cristianismo, que aí ele faz toda uma. É, tem uma série de três que é extraordinária. Já li todos os três mais de uma vez, porque eu faço revisão acabei de fazer revisão do Lázaro. E Lázaro é Barrabás, Lázaro e Madalena. Um trata da violência para a não violência. É o Barrabás, nós sabemos bem a figura histórica do Barrabás, né, sob o ponto de vista bíblico. Madalena, essa nem se fala, né? Do amor sensual para o amor, do amor sensual para o amor espiritual. Olha que interessante, né? A gente fala em amor. Hoje, por exemplo, Dia dos Namorados, né? Aí também. Eu fui lá para o meu asilo dos velhos. No asilo dos velhos eu faço
Aqui é um centro de adultos e é 150, 200. Então há uma celebração, toda brincadeira, toda uma coisa, né? Valentine, essa coisa de Valentine. E é impressionante como as pessoas estão, a sensibilidade das pessoas para esse lado da questão, lado do real, do real e não do ficcional, né? Porque é o amor, a gente fala, por isso que o Espiritismo se enfatiza mais a questão da caridade, porque é uma coisa mais próxima, né? Fraternidade, tal. Amor, a gente fala assim, amor, e nós temos que amar até o inimigo, né? É uma coisa muito. Mas o caminho é esse, não tem como sair disso aí. Mas então, esse aqui do amor sensual para o espiritual dá uma, né? Toda uma. Ele aprofunda, mas ele lida. É como se ele estivesse lendo uma obra espírita, porque ele, o professor Herculano, é, espiritismo, a doutrina espírita com Kardec sai dos poros dele. É um negócio impressionante. E a terceira, a questão da impureza para a pureza, né? Questão lá do judaísmo, né, o impuro, aquela coisa toda, e vem a mensagem de Jesus para dizer que não existe essa coisa de nós todos somos espíritos inferiores, que estamos numa. Então, são romances assim, olha, de uma. E ele criou uma outra série, são três também, que é ficção científica paranormal. Podemos falar isso depois, quando estiver off, Antônio? Ah, podemos. Melhor, tá? Legal. Vamos lá, né? Próximo. Edilson, é você. Oi. Então, ô Mário, no prefácio do Céu e Inferno aí, Kardec vai colocar que tais exemplos que a gente comentou aqui poderiam ser multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que deles não possa fornecer uma notável quantidade. Então, a gente vai ver que vai ser na opinião daquele espírito, como você sempre vem comentando ao longo dessa obra. E Kardec coloca no prefácio: tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, porque cada espírito é individual, né? É a sua visão. Você sabe que eu vou tentar ser bem breve nesse comentário. É uma impressão que eu tenho, tá? Apesar de já estar morando aqui no Japão há mais de 30 anos, a minha vivência é muito maior aqui do que aí. Então, eu não posso falar de movimento espírita, não conheço, né? Movimento no sentido assim, não conheço as casas. Mas, apesar de não ter vivido aí, digamos assim, né? Mas eu conheço a rotina de muitos centros através de muitas pessoas com quem eu me relacionei esses anos todos, né? Conheço bastante espíritas. Mas afinidades para estudos, uma minoria, na verdade. Uma impressão minha quando você fala isso e pelo meu relato aqui, e até pela nossa vivência aqui. Já são 20 anos trabalhando com as mesmas pessoas no grupo espírita. Então, a gente cresceu junto. Cresceu no sentido não de corpo, né? Mas sentido de crescimento dentro da doutrina, né? De experiência, de vivência. Quando a gente começou as primeiras comunicações, era espíritos bem simples. E um dia eu falei, né, para os meus companheiros que se a gente não estudasse, se a gente realmente não se dedicasse, era isso que a gente ia fazer o resto da vida. Curativo no dodói do menino que chegou com raladinho, entendeu? Porque o dia que alguém viesse lá com o crânio rachado, uma fratura da perna que seja, a gente não ia conseguir, porque a gente só sabe fazer curativo. Então, quando a gente chega num certo amadurecimento e a gente tem caso, eu não estou falando isso aqui, pelo amor de Deus, para enaltecer o meu grupo ou a mim próprio. É para mostrar na prática, que afinal de contas são 20 anos, que a gente vai tendo como observar o que o Kardec está falando. É incrível, porque na vivência, com o estudo e a prática, você vai vendo as letras do livro de Kardec saltar, porque vai fazer muita coerência com o que tu praticas. Aí que eu vou chegar no ponto que eu queria. O problema de muitas casas continuarem acreditando nessas coisas que a gente está debatendo aqui
com um simples olhar de algumas páginas de Kardec aqui, é porque eles nunca se aprofundam. Sempre fica naquela mesma coisa. Antes da gente começar, eu estava falando com a Terezinha, né? A respeito que as casas elas começam a fazer uma coisa e elas morrem fazendo a mesma coisa. Tem casas que estão há 40 anos lendo as mesmas páginas, praticando as mesmas coisas, sabe? Não tem um desenvolvimento. Então, quer dizer, é o que eu falei no começo para o pessoal. Se a gente realmente não fazer um estudo mais profundo, e outra, não é só o estudo, né? É aperfeiçoamento de cada um também. Então, se a gente não fizer esse trabalho, primeiro interno e depois com o grupo, a doutrina espírita não vai sair do papel, não. Ou a gente vai viver uma doutrina espírita, né, de movimento espírita, que se instalou, né, uma... Como é aquela palavrazinha que a gente usa quando a gente mistura conceitos religiosos? Não. Sincretismo, né? Fizeram um sincretismo, né? Uhum. Pois é, então eu acredito que Salada de fruta. muitos centros espíritas estão assim. Há Uhum. um sincretismo, né? Você vê, são coisas curiosas, né? Que eu comecei a depois pensar. Você pega, todo bairro tem uma paróquia católica, né? E toda paróquia tem um nome de santo. Faz analogia com o que a gente vê no movimento espírita. Cada casa espírita tem que ter o nome de um mentor, e de preferência de um. É a mesma coisa, é o padroeiro daquela casa. A gente não ressignificou. Uma vez a gente estava fazendo evangelho, eu estava falando sobre isso. Jesus, ele fala uma coisa, aí os fariseus já ficam bravos, né? Ué, mas por que você está curando no sábado? Aí ele vai lá e justifica. Justifica não, ele ressignifica. Aí os discípulos dele estão comendo sem lavar a mão, ele é criticado. Aí ele vai falar o que entra pela boca, né? Não é o que mata o homem, o que mata, ele ressignifica. Então, quer dizer, Jesus vem com uma segunda revelação, ele tem todo um trabalho de ressignificar a primeira, e ainda vai falar: não vim destruir a lei, mas vocês estão saindo de uma infância, e agora, como adolescentes, eu estou educando vocês, ressignificando aqueles conceitos de um Deus, né, antropomorfizado, de uma visão ainda de um Deus assim assado, de crenças que não são adequadas. Aí vem a terceira revelação, o Espiritismo. E o que que a gente faz? A gente não ressignifica. A gente sai da igreja, mas a igreja não sai da gente. E a gente leva todos os cultos e vícios que a gente tinha dentro da igreja para dentro do centro espírita. Se a gente parar para pensar, é falta realmente de estudo e muitas vezes não estão muito interessados. Por quê? Porque às vezes o camarada ele só acha legal porque lá na igreja dele não tem reencarnação e não tem mediunidade. Aí quando ele encontra essas duas coisas, aí de vez dele aprofundar e entender o que é a doutrina, não, ele faz essa mescla, entendeu? Então ele só fica com essa parte da mediunidade, essa parte né, das explicações sobre a reencarnação, agora tem um romance que me explica direito como são as coisas. Então há um sincretismo muito grande ainda dentro da doutrina espírita, né? É por isso que eu acredito, né, eu disse, né, pelo que você colocou, né? Esses inúmeros casos aqui que vão infinitos, a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para a gente entender, né, essas coisas. E será que estão fazendo isso nas reuniões? Porque eu fico me perguntando, algumas reuniões que nós fizemos nas casas, esse negócio do suicídio ficou muito claro para a gente. Por que não fica muito claro nas outras casas espíritas? Porque não está estudando. Falta de estudo, Ou, né? ou só complementando, Mário, como você falou, são inúmeros, inúmeros centros, casas que estudam, que recebem mediunidade, mas você vem na frase que você sempre comenta, passou pela Universidade dos Ensinos dos Espíritos Superiores, está concordante, Exato. entendeu? É nesse sentido. Porque manifestações vai ter em todo lugar, em todo momento. Só que quem fez essa junção, quem fez essa peneira, quem fez essa estatística foi todo Kardec.
passou pelo crivo, passou pela Universidade dos Espíritos, opa, então essa é uma ideia que a gente pode trabalhar. Não passou, descarte tudo fora as outras ideias, vamos começar do zero de novo. Olha, falta 10 minutos para a gente encerrar o estudo, e eu não poderia encerrar esse estudo deixando assim um gostinho assim digamos assim, de uma coisa meio pessimista. Vamos falar de uma coisa otimista para a gente terminar o nosso estudo. Você sabe qual é a parte boa de tudo isso? Há um movimento gigantesco acontecendo. Inúmeros grupos como o nosso aqui, que é conduzido pela Zélia, estão proliferando em todos os lugares. E você sabe que é mais legal? A gente vai começar a ter esse restabelecimento de contato com os espíritos novamente por esses grupos sérios. E o dia que esses grupos sérios começarem a fazer o intercâmbio entre eles, como Kardec fala, inclusive no livro dos médiuns, que ele fala, inclusive, dê preferência para grupos pequenos, e que esses grupos se visitem, né? Eu tentei fazer inúmeras vezes esse intercâmbio aqui, né? Mas a gente barra ainda na figura daquela pessoa que acha que é dono da casa espírita e que a gente vai invadir, e não é isso, é trocar informações. Então, quando esses grupos sérios, né, começarem a realmente a, a restabelecer esse contato com a espiritualidade, aí a gente tem novamente o espiritismo de Kardec, né, que nós perdemos isso. Mas eu sou um cara muito otimista, eu tenho certeza que a gente vai ver isso acontecer. Não sei se é nessa encarnação, provavelmente, né, talvez não seja nessa, mas somos espíritos imortais e eu acredito que a gente está justamente no caminho. Uma outra coisa, você vê, nós tivemos o resgate de duas obras de Kardec que estão restabelecendo essa verdade novamente. Mas eu estava chamando a atenção, inclusive, com o Antônio, e a gente conversa bastante, né? Eu estava falando, olha, eu me predispus a estudar uma obra, né? E eu fui atrás da melhor tradução dessa obra, que seria o Emílio, né? Do Rousseau. Aí eu pensei, eu digo, não, mas eu quero ver qual é a melhor tradução, porque ele já está com esse negócio de tradução adulterada e etc e tal, né? Não que o Rousseau tenha sido adulterado, mas eu digo, eu quero escolher a melhor versão, né, e tal. E eu fui descobrir que as duas traduções que tem no Brasil, né, eu descobri uma terceira que está recém-lançada por um professor chamado Tomás Cauaúcho. E aí eu fui ver quem era esse professor e a edição dele. Parece que a gente estava falando da Gênese adulterada, do jeito que ele fala do Emílio, sabe? Ele falou, tem muitas coisas no Emílio que me incomodam e tal, aí ele começa a explicar. E aí eu falei, caramba, né? E ele faz todo um trabalho, e é um trabalho que ele faz questão de frisar, que é um trabalho coletivo, que ele apenas assina, mas, ou seja, um cara humilde, um cara que está restabelecendo conceitos de obras tão importantes como essa, né? Tá, vamos partir para outro ramo. Aí você vai ver um cara chamado Frederico Lourenço, que com certeza vocês conhecem, que ele começa a fazer a tradução de todas as escrituras, né, do grego, né? E como ele não tem uma ligação com nenhuma instituição religiosa, ele está traduzindo, ele está não, ele traduziu, né? Inclusive ele acabou de traduzir os apócrifos também, né? De uma forma não tendenciosa, mas traduziu realmente corretamente no grego. Lógico que deve ter uma ou outra coisa que, né, a gente vai encontrar ali. Mas, ou seja, o que que a gente percebe? A gente percebe que há um restabelecimento dessa verdade em todas as áreas. E não é só no espiritismo, não. Por quê? Porque espiritismo não é religião, é uma ideia que está impregnada em todos os ramos da nossa da estrutura humana. E todos esses lugares foram corrompidos. Todas essas áreas foram corrompidas. E aí você vê um movimento
acontecendo de restabelecimento dessas coisas. E aí parece que a gente está falando a fala de Jesus, né? Sobre restabelecer as coisas novamente. Aí eu falo para os meus amigos aqui, estamos vivendo uma época ímpar. Daqui a 100, 200 anos a gente vai olhar para essa época que a gente está vivendo aqui e a gente vai estar estudando esses movimentos aqui de resgate dessas doutrinas, resgate desses valores. E eu vejo realmente que a quantidade de grupos como o nosso está crescendo cada vez mais. E Paulo Henrique de Figueiredo, Simoni Privato, Goidanit, né? E, e tantas pessoas aí, né, que estão nos bastidores, que não têm o nome tão divulgado. Não que esses dois que eu citei, em momento nenhum a gente vê que eles não estão em busca de fama nem de sucesso, muito pelo contrário. Mas são grandes responsáveis pelo que está acontecendo aqui, né? Agora, eu vou parafrasear o Paulo, né? O Paulo ele sempre falava: Nossa, legal, né, o que vocês estão sabendo agora? Pois é, agora o problema também é de vocês. Vocês também têm que fazer divulgação. Então, cada um de nós aqui também é responsável. Só que, lógico, não de uma forma prosélita, né? Mas de uma forma natural, espontânea. Nada de querer enfiar a doutrina abaixo da goela dos outros, como fizeram com a gente, né? A gente também tem que respeitar o momento de cada um. Ah, mas o fulano fez um filme. Nossa, cara, para de fazer polêmica. Você já fez o filme, tá? Que legal que fez. A gente tem que fazer a nossa parte, não interessa o que o outro está fazendo, né? Se a gente, porque senão a gente perde muito tempo criticando os outros. Eu estou falando de mim mesmo. Às vezes eu perdia muito tempo ficando criticando, 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 e aí cai a ficha, né? Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? Vamos encerrar, gente, por favor. Tem que Na ficar. hora, né? Tá na hora de Faltam encerrarmos. 5 minutos, mas é melhor para poder parar a gravação, Terezinha. Parar agora, então? Então tá bom. Se ninguém quiser falar, comentar nada sobre o que foi estudado, Se alguém tiver alguma coisa para comentar, temos uns minutinhos ainda. Temos isso, temos Fazer 4 as minutos. considerações finais, né? Alguém quer fazer uma consideração final? isso. Clara, quer comentar alguma coisa? Clara? Não, não tem nada assim para comentar, não. Tem muita coisa assim, como você mesmo disse, tem que estudar, e muito. E concordo com você que não é fazer o movimento espírita, é realmente fazer o resgate do que é o espiritismo. Tá certíssimo. É isso mesmo. É isso. André, quer comentar alguma coisa, André? Não, assim, só mais uma vez agradecer, né? Na quarta-feira, a primeira vez que eu tô vindo, e dizer que eu gostei muito do estudo, realmente. Particularmente, essa era uma parte que eu passava muito rápido antes, justamente porque o texto era muito pesado, mas hoje a gente pode se aprofundar mais e foi muito interessante. Em vez de eu repetir o que a Acho que a Clara gente falou, pode. um momentinho. Ah, Levanta. seu, o seu Odilson, pode falar, Eu seu Odilson. estou sem prestígio nessa live. Quando eu quero levantar a mão, ninguém vê. Eu Que concordo em isso, seu gênero e Odilson? grau, Fala aí. eu concordo em gênero, número e grau que a Clara falou. O pessoal não estuda, tem que estudar a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. A doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Então, está faltando. Na casa que eu frequento aqui, não estuda a doutrina espírita. Eu cansei de falar, mas não consigo, não vou mudar de casa por isso. Aí está a nossa responsabilidade, meu irmão, de não impormos, mas fazer com que tenhamos coragem de interiorizar a doutrina para que ela possa se irradiar em nós, de dentro para fora. E quando isso ocorrer, isso não vai mais nos incomodar, porque seremos pura e simples ação. Podemos pagar. Então, nós vamos finalizar nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de todos, a contribuição, a colaboração de todos.
agradecendo ao Mário por ter trazido, né, o que ele preparou, que ele pesquisou, de uma forma bem esclarecedora. Agradecemos muito a ele. E assim vamos nos despedindo na tarde de hoje e nos encontrando novamente na próxima quarta-feira. Uma boa semana a todos.